Já abre a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. E assim que você abrir, dá um glória a Deus bem alto, porque Ele é merecedor. Evangelho de João, a partir do capítulo 15. Oh, é verdade, ó. A gente tem mais um recado. Igreja, vocês muito perguntam pra gente quando é que a gente vai ter Bíblia na lojinha. Amém? A gente tem uma lojinha ali no fundo. E para honra e glória do Senhor, meus irmãos lá, o Ezequiel, a Mara, eles trouxeram pra gente lá de São Paulo algumas Bíblias. Amém? Então, tem essa Bíblia aqui, ó, do Leão, versão NVI. É a versão que a gente usa aqui na igreja. Também tem essa daqui, ó, um lírio do campo. Amém? Mas o mais importante de tudo é que a essência disso daqui é a palavra de Deus. Amém. Se você ainda não tem Bíblia na tua casa, passa na lojinha. Amém? Passa na lojinha. Você não pode deixar de ter uma Bíblia na tua casa. E principalmente, você não pode deixar de ler a Bíblia na tua casa. Não adianta você me falar assim: ah, pastor, eu tenho a Bíblia no celular. Eu te garanto que você passa mais tempo no Instagram do que na Bíblia. Ou pior, você provavelmente nunca nem abriu a Bíblia do celular. Só aqui na igreja. Você pode ver aí depois na administração aí dos seus recursos celulares. Se tiver só no domingo, abrindo de 7 em 7 dias, é um alerta para você, amém? A não ser que você esteja abrindo a Bíblia propriamente dita na tua casa. Se você não tem Bíblia, passa na lojinha. A gente está aceitando cartão, a gente está fazendo até crediário, se necessário for, amém? A gente parcela aqui nos Estados Unidos, a lojinha parcela. Mas você não pode deixar de sair abençoado e principalmente abençoar um irmão também, amém? Se você ouviu aí o irmão do seu lado falando assim: nossa, chegou Bíblia, presenteia ele. É um momento aí de abençoar também, amém? Para honra e glória do Senhor, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Até aí. Baixa tua cabeça, fecha teu olho. Senhor Jesus, nós entramos agora naquilo que nós entendemos ser o principal do culto, que é o momento onde nós sentamos nas nossas cadeiras, que é o momento onde nós deixamos os problemas que nós tanto temos enfrentados para fora desse lugar. Esse é o momento que nós ansiamos. Se nós saímos das nossas casas num domingo de manhã, num calorzão, poderíamos estar indo para tantos outros lugares, mas escolhemos estar aos teus pés. Escolhemos estar na tua presença. E o fazemos com a certeza que os seus ensinamentos são as palavras de vida eterna para as nossas vidas. O fazemos porque não queremos agradar a homens, mas buscamos uma palavra que vem diretamente do santo trono de Deus. E é por isso que nesse momento, Santo Deus, amado Pai, nós te pedimos para que o Senhor acalme o nosso coração, aquiete a nossa alma, assim como nós já declaramos aqui nas canções, e que o Senhor nos ministre de uma forma como nunca antes nos ministrou, assim como a tua palavra diz, assim como Jesus determinou ali no Evangelho de João, dizendo aos seus discípulos: vocês não me escolheram, mas foi Deus quem nos escolheu. É assim que nós queremos te honrar e te louvar. Eu agora humildemente me coloco à sua disposição, ó Deus, pedindo para que o Senhor me use apenas como um instrumento nas suas mãos, porque eu nada tenho a oferecer aos meus irmãos, se não for algo vindo diretamente do teu santo trono. E me usa como um instrumento, para que a tua palavra penetre os corações, até mesmo aqueles corações que estão aprisionados ou envoltos numa pedra tão dura de ser quebrada. O teu poder o Senhor é o Deus poderoso, e o Senhor pode transformar um coração de pedra em coração pulsante novamente. E é por isso que nós te louvamos e te agradecemos, para a honra e glória do Senhor. E se você crê nesse Deus poderoso, dá uma salva de palmas, porque Ele é merecedor. Igreja, eu já estou te pedindo perdão, porque se minha voz falhar, é porque está difícil hoje. Amém? Estou com a garganta bem inflamada, congestionada, mas a palavra de Deus tem que ser pregada, amém? Então, se der umas falhadas, se der aquela afinada na voz, que como um adolescente, né, afina a voz falando, não liga, não dá risada do pastor, me ajuda, faz cara de sério e fala assim: essa foi a palavra mais poderosa que você falou na manhã, amém? Vamos embora do Senhor. Família, eu não sei em que mundo você está, eu não sei em que
situação você está. Eu não sei se você gosta do assunto que eu vou falar agora, mas eu tenho certeza que em algum momento nessa semana você se pegou à frente de um noticiário, de uma página na internet, ou pior, numa página de fofoca, falando a respeito da convocação da seleção brasileira, que nós tivemos na segunda-feira. E é impressionante, igreja. É impressionante como o Brasil para ver isso acontecendo. Eu, particularmente, coloquei na minha agenda. 3 horas da tarde, vai rolar a convocação da seleção. Eu preciso saber quem que vai jogar nessa nossa seleção que está indo, andando. E a esperança é que quando sempre faz mal, a gente chega no final e é campeão. Essa é a esperança. Impressionante que quando sai a convocação da Copa, até aqueles que nunca ouviram falar de futebol começam a comentar sobre futebol. Não é assim, Kevin? Na minha casa é assim. A Rebeca, a pastora, ela não entende nada de bola. Nada, absolutamente nada. E vira e mexe, eu estou assistindo o jogo do meu time, que não precisamos dizer qual é, porque também não temos muito o que nos alegrarmos com ele. Mas, sabe aquela história, você que é homem vai entender. Você comenta assim: meu amor, você viu o lance que aconteceu? E ela olha e fala assim: tá bom, né? É uma decepção, mas chega na hora da Copa do Mundo, todo mundo entende futebol. A convocação é feita, todo mundo quer opinar. Todos querem convocar alguém. Pedrão, o Neymar tinha que ir para a Copa ou não? Tinha, também acho que tinha. Mas dizem que o Brasil estava dividido. Alguns falavam, o Neymar não precisa ir para a Copa, o outro precisa ir para a Copa. O goleiro, quem é o goleiro da seleção? Os caras que jogam lá na Europa, a gente nem assiste o jogo deles, Lucas. E tem opinando, falando, o Alisson é o melhor goleiro do mundo. E né? Quem entende futebol sabe que é. Você vê como a gente está bem goleiro. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Os jornalistas começam a comentar, as redes sociais começam a comentar, as páginas de fofoca, então, era só falando, o Vinícius Júnior tem cabeça para jogar a Copa. Os assuntos entram no Trending Topics. Tá lá. Vivi. A separação do ano. Misericórdia. Alguns falam, mas não merecia. O Igor Thiago, que, meu irmão, quem gosta de futebol não sabe quem é esse cara, velho. Não sabe. Mas outros falam, ele é o vice-artilheiro da Inglaterra. Não é, Vinícius? Se merecia. Aquele outro lá não merecia. E, igreja, no meio dessa movimentação, no meio dessa... Quem assistiu aí alguma coisa? Quem parou o seu dia para assistir? Como foi legal a apresentação da convocação da seleção? Que a gente só queria ouvir 26 nomes e gastaram 1 hora da nossa vida para fazer N mil coisas que não interessava para ninguém. Mas no meio daquela movimentação toda, Deus ele foi me falando algumas coisas. E em meio àquele frenesi, convoca, não convoca, chama, não chama, Deus foi muito claro para mim e falou: nenhum jogador consegue se convocar. Usando o exemplo do Neymar, por exemplo, ele não subiu lá naquele palco e falou assim: Ancelotti, dá licença, eu vou para a Copa. Você não precisa decidir. Ele não fez isso, como nenhum outro jogador fez isso. Por mais que alguns jogadores soubessem que estavam muito próximos de ir para uma Copa, de jogar pela seleção, alguns tiveram algum tipo de decepção. Dito o goleiro do time do Nelsinho, que eu não sei aonde ele imaginou que ele estava pronto para ir para a Copa e se decepcionou. E por mais que um jogador seja aclamado, por mais que ele seja muito famoso, por mais que em algum momento ele já tenha feito... Em algum momento ele poderia ter sido o eleito melhor do mundo, ele não consegue se convocar. Existe uma pessoa, existe um time, existe um técnico que observa. E esse técnico, ele observa além. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você sobe aqui e me tira daqui de cima. Kevin, ele é treinador de futebol. Mas existe um técnico que ele está lá olhando as características de cada jogador.
Ele está pensando em coisas que nós, leigos no futebol, não entendem. Ele olha se aquele cara ali ele faz sentido naquele time, se ele é agregador, se ele não é agregador, se ele naquela posição ele vai ajudar ou ele vai atrapalhar. Ou seja, nenhum jogador se autoconvoca. Ou pelo menos deveria ser assim. E eu olhando tudo isso, e Deus falando comigo, e Ele me ministrou algo muito forte, enquanto eu via a convocação. O que o Senhor me falou é que no reino de Deus também existe uma convocação, amém? Amém. Você pode repetir isso comigo? No reino de Deus, existe uma convocação. E talvez a maior crise de muita gente hoje seja esquecer que um dia você foi chamado por Deus. Que um dia o Senhor te convocou para uma boa obra. Que um dia o Senhor Ele te levantou da onde quer que você estivesse. Do buraco que você estivesse, do lamaçal que você estivesse. Ele olhou para você e Ele falou assim: é você que eu quero jogando no meu lado. É você que eu quero para que eu te conduza como um técnico de futebol conduz. Aleluia. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você foi convocado. E a gente precisa entender, igreja, que quando nós somos convocados pelo Senhor, nós não estamos simplesmente jogando um jogo normal, mas nós estamos representando a maior seleção que a gente poderia representar em todos os tempos, que é a seleção do reino de Deus. Quando a gente observa esse versículo que a gente leu agora há pouco, a gente vê algo poderoso vindo da parte de Jesus. E aquilo que está escrito é: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu te escolhi. Olha o que Jesus estava dizendo, como é forte, como é poderoso. O que o Senhor está falando ali para aqueles discípulos naquele momento é: vocês não chegaram aqui aonde estão sozinhos. Vocês não entraram nesse time por acaso. Vocês não estão agora nesse local por mera coincidência do destino. Fui eu que determinei que isso estivesse acontecendo. Fui eu que determinei, fui eu que escolhi. Existe uma escolha divina sobre a vida de cada um de nós, amém? Amém. Muitas vezes, igreja, quando Deus escolhe alguém, as pessoas também questionam. Como questionaram a convocação de alguns jogadores da seleção. Como questionaram alguns representantes do Brasil nesse torneio que vai acontecer. E o que é mais interessante é que se a gente para perceber a Bíblia e olhar o que as Escrituras nos mostram, elas nos mostram diversos exemplos de homens que foram escolhidos por Deus, mas em algum determinado momento de suas vidas também foram questionados. O exemplo do rei Davi foi chamado menino. Os próprios irmãos questionaram. O próprio pai olhou e falou assim: não é possível, ele é o menor de todos. Quando a gente vê Gideão sendo chamado para reconstruir o altar do Senhor, muitos ali questionaram inclusive a sua própria família. Quando a gente vê Pedro começando a falar da palavra de Deus, sendo usado para levar o evangelho adiante, muitos ali também questionaram. O próprio Pedro se questionou. E o que o Senhor tem para te falar nessa manhã é que o homem olha a aparência, mas Deus, Ele olha o propósito. Ele conhece seu coração. Então, igreja, talvez existem pessoas hoje na sua caminhada que estão olhando para você e estão determinando o seguinte: você não tem capacidade, você não está pronto, você não merece estar onde você está. Mas o que eu quero te lembrar nessa manhã é que a convocação de Deus, ela não acontece pelo fato de você ser perfeito, porque se dependesse disso, ninguém estaria andando ao lado de Deus, amém? Você não é perfeito. Olha aí para o irmão que está do seu lado e fala assim: você está longe da perfeição. Lucas, você está longe da perfeição. Você não toca nada isso aí. Longe da perfeição. A convocação do Senhor, ela acontece pelo simples fato do Senhor decidir derramar graça sobre as nossas vidas. A convocação do Senhor, ela acontece pelo simples fato do Senhor olhar para nós e falar assim: está ali um filho meu que tem a capacidade de ir além, de fazer a minha vontade. Está ali uma bomba no mundo espiritual, pronto para agir no momento em que eu determinar. Igreja, se dependesse de capacidade humana,
Moisés nunca teria ido à frente de Faraó. Se dependesse da capacidade humana, se dependesse de um currículo, se dependesse daquilo que um dia você fez na sua vida, Davi provavelmente nunca teria pisado num palácio. Se dependesse apenas de uma habilidade, de uma estabilidade emocional, igreja, provavelmente Pedro nunca lideraria uma igreja. A palavra de Deus fala, Pedro era impulsivo. Quando Jesus estava no Getsemane, Pedro arrancou uma faca e arrancou a orelha do soldado romano. Se fosse por instabilidade emocional, Pedro não faria parte da presença do Senhor, da palavra, da obra do Senhor. O mais poderoso é que quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vê que Deus tem prazer de pegar pessoas improváveis. Ele usa as pessoas que são improváveis porque Ele tem um desejo e uma vontade de, através da improbabilidade dessas pessoas, palavra bonita que eu falei agora, hein? Através dessa improbabilidade, revelar a glória extraordinária que Ele tem para revelar. Esse é o propósito do Senhor. Lá em 1 Coríntios 1:27, Paulo ele escreve assim para a igreja de Corinto: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele também escolheu as coisas que são fracas no mundo para envergonhar as fortes. O que isso significa, pastor? Significa que Deus não está olhando para aquilo que você é agora. Significa porque que Deus ele olha para o teu coração e Ele consegue ver um destino que você não consegue enxergar. Que Deus ele te escolheu com a ciência de que lá na frente você vai fazer diferença nesse lugar. A diferença daqueles que continuam é simplesmente uma escolha sua. Você quer continuar? Você vai continuar? Ou você vai dar ouvido para as críticas? Ou você vai dar ouvido para aquilo que estão falando, para os dedos apontados sobre a sua vida? Talvez o problema de muita gente aqui seja esse. Você olha para as suas limitações, enquanto Deus continua olhando para o seu propósito. Talvez o problema de muitas pessoas aqui hoje seja que você olha para a sua fraqueza, quando Deus é aquele que te dá o destino através da força dele. Talvez você olhe para você e determine a você mesmo: eu não tenho experiência. Quantos aqui, quando aceitaram a Jesus pela primeira vez e questionados por alguém, falaram assim: eu não posso pregar, eu não conheço a Bíblia. Eu não posso pregar, eu não conheço a palavra de Deus. Eu não sei onde estão os versículos. Quantos aqui já não fizeram isso? Eu fui o primeiro. Eu já contei essa história aqui. Tá tudo bem aí? Eu já contei essa história aqui uma vez, mas eu quero contar de novo. Assim, quando eu me converti, eu fazia parte de uma banda no mundo. A gente estava começando a tocar em alguns bares lá de São Paulo. Eu morava em São Paulo nessa época. Me converti. Fiz um voto com o Senhor de não tocar nenhum instrumento por um tempo. Esse tempo durou quase 5 anos. Acho que até mais. E simplesmente porque eu queria entender quem era o Senhor. Mas eu estava cursando uma faculdade. E nessa faculdade, era um curso de, se não me engano, 3 anos. Curso tecnólogo na época. 3 anos. 1 ano e meio eu tinha cursado e fazendo tudo que um bom estudante faz. Não ir na aula, ficar nos bares. Um bom estudante ficava nos bares, sabia a hora que o professor passava a lista para assinar, e a gente ia empurrando com a barriga. Eu ia enganando meus pais, ia enganando os professores, e também ia me enganando. Me converti num acampamento de meio do ano, tive a oportunidade de entender quem era o Senhor. E fui jogado novamente na cova dos leões. Porque o Senhor me chamou, mas a vida continuava. Não sei se você foi assim também. Em determinado momento Jesus te chama, mas você continua vivendo no mesmo lugar onde você vivia antes. E eu lembro, alguns amigos meus falavam assim: Gabriel, agora você tem que ser luz. Por isso, quando o Nelsinho fala seja luz, eu acho interessante, porque de fato, você tem que ser luz, eles falavam para mim. E eu olhava para eles e falava assim: como é que eu vou ser luz se eu não sei nem por onde começar a ler a Bíblia? Quem aqui já passou por isso?
simplesmente o Senhor falou para mim, continue sendo luz. E eu chegava nessa faculdade, para a honra e glória do Senhor, foi um momento em que a gente tinha que fazer um estágio, meu Deus do céu, fugiu a palavra, presencial. Era um estágio da faculdade. A gente ia para um hotel escola da faculdade, eu estava cursando a faculdade de hotelaria na época. A gente ia para esse hotel escola, a gente ficava cerca de 2 meses numa cidade do interior, longe, né, da capital, longe de tudo que a gente conhecia. E ali, meu irmão, a galera fazia de tudo menos estudar. Menos estudar. E eu me lembro como se fosse hoje. Você sabe como, não sei se vocês sabem como é o interior, mas lá em São Paulo era assim, a cidade era Águas de São Pedro. Vocês sabem, né? Águas de São Pedro. Cara, no interiorzinho não tinha nada e não acontecia nada. A cidade movimentava a economia quando o povo da capital ia estudar no hotel escola dali. E ali, meu irmão, aconteciam as maiores festas, as maiores loucuras, onde tudo acontecia nesse momento. E eu me lembro como se fosse hoje, todos os meus amigos me chamando, né, ali na faculdade. Gabriel, vamos ali, é open bar, vai ser demais aquele lugar. E eu pegava minha biblinha, lembro como se fosse hoje a Bíblia do adolescente, uma pequenininha assim, toda cheia de adesivo. Quem aqui já teve essa Bíblia? Todo jovem dos anos 2000 tiver essa Bíblia. E eu lembro como se fosse hoje, esse irmão falando para mim, vamos pra festa, Gabriel, vai ser bênção, vai ser legal pra caramba. A gente vai passar a noite acordado, e amanhã a gente vê como a gente vai pro estágio. Eu, não, irmão, vou ficar aqui. Pegava minha Bíblia e ficava ali lendo, sem entender nada, sem ter o discernimento daquilo que eu estava lendo. Em um determinado momento eu li e falava assim, poxa Deus, cuida dessa galera aí, porque eu sei o que eles vão fazer lá, eu sei como é que vai ser, eu sei a loucura que vai rolar naquele lugar, eu sei que muitos dali não sabem nem como é que vão chegar no hotel, só traz eles pro hotel. É isso que eu te peço, Deus. E para minha surpresa, igreja, depois de um tempo, acabou o estágio, para honra e glória do Senhor, todo mundo estava vivo no final do estágio. Mas para minha surpresa, depois de um tempo, eu entrando na igreja Bola de Neve, lá na sede em São Paulo. Eu não congregava na sede de São Paulo ainda, eu congregava numa igreja batista, mas fui conhecer a Bola de Neve. E para minha surpresa, na hora que eu entrei na igreja, eu escutei um nome, um grito, Gabriel! Aí quando eu olho, era o cara que estava dividindo o quarto comigo naquelas noites, naqueles dias. E ele veio, me deu um abraço e falou assim, cara, eu só quero te agradecer. Porque as suas atitudes revelaram quem Jesus é para mim. O fato de você ter ficado no seu quarto lendo a Bíblia me fez entender que Jesus, ele é assim com a gente. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você acha que você não tem capacidade nenhuma de falar de Deus para alguém, haja como o Senhor agiria. Viva como o Senhor viveria. As suas atitudes, elas fazem muita diferença. Então, amanhã, quando você voltar para o seu expediente de trabalho, não seja como aqueles que estão lá, mas seja a luz em meio às trevas. Porque é isso que o Senhor ele te chama para fazer. Por mais que você ache que você não pode, o Senhor te capacita. Foi Ele que te convocou. E se Ele te convocou, Ele vai te fazer treinar. Ele vai te colocar na posição certa, da forma certa. Não olhe mais para as quedas que você teve no passado. Porque Deus olha as obras que Ele ainda nem começou através da tua vida. Por isso que Paulo escreve lá em Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la. Então o Senhor que te chamou um dia, e você sabe qual foi a sua angústia, você sabe qual foi a sua dor, você sabe o que você passou. Esse Deus, Ele continua te chamando. Esse Deus, Ele continua te usando. E a boa obra que Ele começou na tua vida, Ele não vai parar agora. Ele não vai parar agora. Igreja, se o Senhor Ele te chamou, tenha a única certeza no teu coração que Ele não vai te abandonar. Glória a Deus. Porque quem te abandona são os homens. Porque quem faz as escolhas são os homens. Mas a convocação do Senhor, ela é única. Ela é única. Quando o Senhor Ele convoca alguém, Ele não apenas te chama para jogar um mero jogo. Ele também te capacita. Como eu te falei agora, Ele te treina. No reino de Deus, não existe uma convocação sem que haja uma provisão. Como a Gleice falou agora há pouco.
Se a gente cumprir os chamados do Senhor, no tempo de Deus Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Porque quem chama é Deus e quem sustenta também é Deus. Amém. Quem fortalece também é Deus. Amém. Quem abre o caminho também é Deus. Amém. Fiel é o que vos chama, a qual Ele também o fará. É o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5, 24. Olha que poderoso que é isso, igreja. Deus apenas Ele não te chama, mas Ele garante sustento no processo. E talvez existam pessoas aqui que ainda estão cansadas, que ainda se sentem sobrecarregadas. Muitas dessas pessoas estão assim hoje porque esqueceram aqueles que os chamou. Para muitos a vida tem batido, para muitos a vida tem sido pesada, para muitos as críticas têm sido diárias. Para muitos existem muitas comparações. Muitas comparações. Para muitos o processo está quase impossível. Está quase impossível. Você faz planos, você faz projetos, você desenha tudo direitinho. Mas parece que nada que você faz tem uma conclusão. Esses que olham para os problemas são aqueles que aos poucos começam a deixar a identidade morrer. Aos poucos você vai sendo consumido por essas críticas. Aos poucos você vai olhando para as observações ruins que vão falando para vocês. Mas o Senhor Ele te mandou uma lembrança para essa manhã. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Você continua sendo escolhido por Deus independente das lutas que você tem passado. Talvez homens não reconheçam aquilo que você tem feito. Talvez as pessoas não entendam aquilo que você tem vivido. Muitos ainda zombem daquilo que você tem caminhado, da forma como você tem andado. Talvez até você mesmo esteja se questionando. Até mesmo você esteja se auto-sabotando. Mas o que o Senhor Ele te fala nessa manhã é que a boa obra que Ele começou, Ele ainda irá cumprir. Aleluia. Ele ainda irá cumprir. Porque quando Deus coloca a mão sobre alguém, igreja, ninguém consegue impedir o processo do Pai. Ninguém pode parar o propósito do Senhor. O homem pode até validar, mas enquanto o homem está pensando em validar, o céu já aprovou. O céu já fez. O Senhor Ele já determinou. E isso para nós é o suficiente. Isso para nós é o que importa. E sabe o que é mais interessante se a gente para entender sobre essa convocação? É que se a gente para perceber, nenhuma convocação ela é feita no futebol, no caso, feita apenas de atacantes. Nenhuma convocação é feita apenas de goleiros. Os jogadores eles não ocupam a mesma posição. Existem goleiros, existem defensores, como diz o nosso técnico. Existem os meio-campistas, os avançados. Existem esses. São determinados. Mas todos são fundamentais para que um time possa acontecer. Afinal de contas, Kevin, se o seu time lá da meninada tiver só atacante, quem vai defender? Os homens aqui que já brincaram de escalar a seleção. Eu posso garantir que todas as vezes que você escala, o seu time não tem volante. Não tem os caras do meio de campo que defendem. Amém? As mulheres olham com uma cara de tipo, o que você está falando? O que você está falando? Não tem volante no carro? Igreja, todos têm um propósito no time. Existe aquele que é o destruidor. Existe aquele que é o cara do passe, do último passe. Existe aquele que é o artilheiro que, meu irmão, na cara do gol ele faz gol. Existe o goleiro que faz milagre. Existe o goleiro do meu time que faz, chutou e gol. Goleiros e goleiros, mas todos com um propósito dentro do time, propósitos fundamentais. E da mesma forma é assim no reino de Deus, amém? Nem todo mundo vai cantar, e graças a Deus por isso. Nem todo mundo vai pregar, e graças a Deus por isso. Nem todo mundo vai estar em meio às câmeras, aos holofotes, nem todos vão aparecer. Mas todos possuem uma função essencial dentro do corpo de Cristo.
Quando Deus te chama, igreja, Ele não te chama para jogar no improviso. Ele te chama com um propósito determinado por Ele. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, Ele é o mesmo. O que Paulo está querendo dizer e ensinando para a igreja de Corinto nesse momento é que todos nós somos importantes para que haja manifestado o reino de Deus nas nossas vidas. Todos fomos chamados, e aqueles que são chamados, eles têm um propósito. E se a gente para continuar o Evangelho de João, no capítulo 15 e 16, que a gente leu logo no início do culto, a gente vai ver justamente esse propósito sendo determinado. Porque Jesus ele fala assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Eu os escolhi para irem e darem fruto. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, se você ainda acha que você não tem um propósito, o teu propósito é sair daqui e ir, dar um fruto. E falar da presença de Deus, e falar dos milagres que o Senhor tem feito na tua vida. Glória a Deus. Mas o problema, igreja, é que muita gente quer viver um evangelho se comparando ao próximo. Um evangelho que você olha para o irmão que está cantando e fala assim: eu sei que eu também poderia cantar. Tem muita gente que quer o chamado do outro e não olha e não busca o seu próprio chamado. Tem muita gente que tem buscado a visibilidade do outro, mas não busca entender em Deus qual é o propósito que Deus tem para ele. Tem muitos aqui querendo apenas aquilo que é do outro. Sabe aquele ditado popular que fala que a grama do vizinho é sempre mais verde? Tem muito aqui que só olha para a grama do vizinho e não para de olhar para a sua própria grama, sendo que você foi chamado para a sua grama. Para que os seus vizinhos olhem para a sua grama e falem assim: poxa, a grama dele é verde. Eu vou ali falar com ele para entender porque que a grama dele é mais verde. Você precisa ser exemplo nessa geração. Deus, Ele nunca te chamou para ser a outra pessoa. Eu queria te falar algo que aconteceu com a gente nessa semana também. A minha filha mais velha, a Beatriz, que colocou na cabeça dela que ela quer ser uma atleta, ginasta profissional. E ela passou agora por um processo, e esse processo é um processo de aprovação para um novo time. Hoje ela está no time que eles chamam de bronze, e ela foi fazer um teste, um tryout, que devido à minha polilinguística, eu esqueci como é em português. Como é uma peneira? Tryout. Ela foi fazer um teste para ver se ela consegue passar para o time de cima. E meu irmão, com toda a sinceridade que eu tenho, que ela não escute, eu tinha certeza que ela não teria condições nenhuma de passar. Só que ela não sabia que na família dela existia uma treinadora. E essa treinadora ela é incansável. E a Rebeca, ela pegou a menina no dia do tryout, no dia do evento, no dia que ela tinha que estar descansada, tranquila, sem nenhum tipo de pressão. A Rebeca pegou ela, a gente comprou uns equipamentos lá e fica lá na nossa garagem, e ela falou assim: você vai fazer tudo o que você tem que fazer agora, e aquilo que você não sabe, você vai aprender agora, seja na marra, seja na força, e você não vai sair daqui de forma diferente. O leão de Judá. O próprio leão. Teve uma hora, eu estava preparando essa palavra, exatamente essa palavra nesse dia. E eu lá, compenetrado, ela chega com uma cara de decepção no escritório e fala assim: eu não sei mais o que fazer com a sua filha, porque ela não consegue fazer isso aqui. Me mostrou o treino que ela tinha que fazer. E eu olhei e falei assim: mas meu irmão, ninguém consegue fazer isso. Quanto mais a Bia, ninguém consegue fazer isso. E aí, como eu conheço a minha esposa, eu falei assim: é melhor eu ir. Porque se a gente tem que ter paz nessa casa, é melhor eu ir. E eu cheguei lá e falei assim: Bia, como é que você não consegue fazer isso? É muito simples. Primeiro que eu tomei um susto, que ela estava roxa. Roxa, vermelha. Eu nunca tinha visto a Bia na minha vida desse jeito. Eu já cheguei e falei assim: primeiro de tudo, bebe água, pelo amor de Deus, e senta na frente de um ventilador. E ela roxa, vermelha. E aí eu olhei e falei assim: é só você fazer isso aqui, ó. Mostrei pro vídeo e ela não conseguia fazer. Teve uma hora que eu olhei para ela e falei assim: é fácil.
eu deitei no chão e comecei a fazer o exercício. Meu irmão, eu fiz o exercício. Ninguém peça para eu fazer, porque eu me recuso a fazer isso na frente de outras pessoas. Mas eu fiz o exercício e, enfim. Só que onde eu quero chegar nessa história toda? Teve um momento que ela, eu acho que perdeu o senso. Quem é mãe aqui sabe, tem um momento que a gente perde o filtro. A gente perde o filtro. Em algum momento da vida de vocês já perderam o filtro. Quem é pai também já perdeu esse filtro. E ela olhou e falou assim para a Bia: por que só você do seu time não consegue fazer isso? E aí foi a hora que a Bia me ministrou. Porque ela olhou para mim e falou assim: você não... Para ela, né? Olhou e falou assim: mas você não tem que me comparar com os outros, porque eu sou eu. E eu vou conseguir fazer. Eu olhei e falei assim: fala a Deus. Fala a Deus. E ela determinou: eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou conseguir fazer, eu vou fazer. Não me compare com os outros. Eu acho que essa perda de filtro foi o que ela precisava para determinar que ela ia fazer. Mas no reino de Deus é assim, igreja. Você não pode se comparar com aquilo que o outro está fazendo, porque aquilo que o outro está fazendo é o seu chamado, é o chamado dela. Alguns foram chamados para tocar, para ser levitas no altar do Senhor. Outros foram chamados para estar escondido, orando por nós nesse exato momento. Existem alguns que estão nesse exato momento cuidando das nossas crianças. Eu não consigo fazer parte desse time. E eu admiro aqueles que fazem. Porque desse mesmo jeito que ela perde o filtro, com a nossa filha, eu perderia o filtro com a filha dos outros. Eu sei até onde eu posso ir com as crianças. Eu sei. Final da história, a Bia ela fez todos os exercícios, tanto que eu fiquei impressionado. A gente só não sabe se ela entrou no time ainda, mas, meu irmão, pra gente, o fato dela ter feito tudo de primeira, mostrou o sacrifício. Mostrou que quando você quer, você de fato consegue. E no reino de Deus é assim também. Porque sempre vai existir um técnico, e esse técnico é o dono de todas as coisas. E é ele quem te capacita. Em alguns momentos, Deus também vai agir como a Rebeca agiu com a Bia. Ele vai te dar uma pressionada, ele vai te dar um puxão de orelha, ele vai te dar aquela apertada, porque com alguns funciona assim, apertando. Portanto, meu amado irmão e minha amada irmã, se a partir dessa data eu começar a apertar a sua vida, saiba que é Deus que está mandando, amém? Acabou a época do amor. Brincadeira, gente. Brincadeira. Se Deus mandar, a gente dá uma apertada. Mas se não mandar... Mas não se olhe, não se compare, o seu chamado é seu, é único. Se capacite para esse chamado. Deus ele te chamou para cumprir uma única missão, e essa missão é ir e pregar o Evangelho de Cristo. Talvez você olhe para alguém sendo muito usado e pense: eu queria tanto ser igual àquele cara, eu queria tanto tocar como o Lucas toca, eu queria tanto pregar como o pastor prega, eu queria tanto ter a habilidade de falar na rua como o irmão fala. Eu queria tanto ser um evangelista como aquele irmão é. Eu queria tanto ser como o outro era. O que Deus está te falando é: seja como você é, da forma como eu quero que você seja. Eu te capacito. Eu te levo ao teu propósito. O que Deus ele vai te cobrar é a sua fidelidade naquilo que Ele colocou as suas mãos para fazer. E deixa eu te dizer algo que é muito forte. O céu... Ele não premia você pela sua aparência. Você pode dar um glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque se dependesse da aparência, meu irmão. Mas o céu, ele te dá um presente. Ele te premia por conta da tua honra, por conta da tua fidelidade para com o Senhor. O céu, ele não premia você pela sua aparência. O céu honra a sua fidelidade. E é isso que você precisa entender nessa manhã. Porque tem tanta gente que nunca vai segurar um microfone, mas vai sustentar uma geração inteira através da oração. Existem outros que nunca ninguém vai ver, mas o céu te reconhece pelo nome. Tem gente que nunca vai subir e aparecer numa plataforma, mas carrega uma vida de santidade que move o coração de Deus. E é essa fidelidade que o Senhor está pedindo para nós. Para o reino de Deus não interessa quem vai aparecer ou não. O importante para o reino de Deus é aquele que obedece. É aquele que entende. É aquele que sabe quem é o Senhor. Quem é o Senhor. E talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa geração.
Porque muitos querem vestir uma camisa, mas não querem passar por treinamento. Muitos querem um palco, mas não querem viver a vida do secreto. Muitos querem viver a promessa, mas quando o processo chega, eles fogem. Existem aqueles que querem ser usados no público, mas não entendem que é no secreto que o Senhor faz o tratamento. Não entendem que é no meio do processo que o Senhor faz o tratamento. Quando Davi foi ungido rei, ele voltou antes para cuidar das ovelhas. Quando José recebeu sonhos, ele precisou passar por um poço. Ele precisou passar por uma prisão. Quando Moisés ele foi chamado para libertar o povo do Egito, antes da libertação ele passou 40 anos no deserto. E você está olhando para o seu processo e achando que está muito difícil. Sabe qual a diferença desses homens para aquilo que muitos de nós possamos estar vivendo nos dias de hoje? É que eles persistiram, eles continuaram, eles acreditaram na promessa, eles acreditaram no propósito. Alguns, como Davi, por exemplo, até erraram no meio do caminho, mas reconheceram, e por isso ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, que mesmo em meio às falhas, Deus ele nos limpa das falhas, Deus nos restaura das falhas. Deus ele não se preocupa mais com a estrutura. Deus ele não se preocupa, ele se preocupa mais com a estrutura, com a forma como você está, do que como o quão rápido você vai chegar. Por isso que alguns estão passando por desertos, porque ele quer te moer, assim como uma azeitona é moída, porque ele quer te pisotear, assim como o mais puro suco de uva é extraído através do pisar. É assim que o Senhor ele faz. Ele te deixa puro, ele te deixa limpo. Talvez o deserto que você esteja vivendo não seja um abandono, eu tenho certeza que não é. Porque o deserto ele faz parte do treinamento do Senhor. Deus ele não levanta as pessoas apenas por talentos, mas ele levanta pessoas prontas para serem transformadas. Pessoas prontas para serem transformadas. Porque a partir do momento em que o Senhor ele te chama, não importa mais aquilo que você fazia no passado. O que importa é como Deus vai te usar no presente, para que no futuro você liberte, para que no futuro você seja diferença na geração. Eu queria finalizar essa palavra nessa manhã com uma das maiores verdades que a gente precisa entender. É que quando nós fomos chamados, igreja, a gente não foi chamados apenas para representar uma igreja. A gente não foi chamado para representar apenas uma placa de igreja. Isso aqui faz parte de uma forma como Deus nos chamou para falar de Deus. Mas não é a placa da igreja que importa. Nós não fomos chamados apenas para representar um ministério. Nós fomos chamados para representar um reino. Um reino celestial. Um reino que não é terreno. Um reino que é eterno. Em Filipenses 3:20, a palavra de Deus fala que a nossa pátria está nos céus. Olha como é forte isso. O céu é a nossa origem. O céu é a nossa identidade. O céu é a nossa cultura. Nós vivemos sim na terra, mas nós pertencemos a um reino dos céus. E talvez o problema de muitos nessa manhã seja tentar viver os princípios celestiais vivendo a mentalidade terrena. Mas quem entende que pertence ao reino de Deus, ao reino celestial, ele vive de forma diferente. Ele fala diferente. Ele anda diferente. Ele reage aos problemas de forma diferente. Ele ama as pessoas de forma diferente. Ele perdoa as pessoas de forma diferente. Ele permanece no caminho de uma forma diferente. Porque quem pertence ao reino de Deus, igreja, entende que não está apenas vivendo para o agora, mas está vivendo para algo poderoso que o Senhor há de fazer. Entende que está vivendo para um reino que é eterno. Entende que já está acontecendo algo eterno. Nesse exato momento há algo eterno acontecendo em nosso meio. Você precisa entender nessa manhã de uma vez por todas que Jesus não veio ao mundo estabelecer uma religião. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio para anunciar um reino eterno, um reino soberano, um reino poderoso. E é isso que ele faz quando está lá escrito em Mateus 4,17, quando ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Está próximo o reino dos céus, em algumas traduções. Sabe o que mais chama atenção?
É que no reino dos céus os valores são completamente diferentes daquilo que hoje o mundo tem tentado estabelecer. Enquanto a terra diz que quem quer crescer tem que pisar nos outros, o reino de Deus, ele está falando, quer crescer, quer servir. Você quer crescer? Sirva aos outros. Enquanto a terra fala, as pessoas têm que viver por aparência. O reino de Deus fala, não me importa a aparência, eu olho para o seu coração. Enquanto no mundo as pessoas lutam por posições, o reino dos céus, ele está te falando, maior é aquele que serve. Enquanto o mundo fala que o sucesso é medido pela fama que você tem, o reino dos céus está falando que o sucesso é medido pela fidelidade que você tem com o Senhor. Os propósitos são inversos, porque o reino dos céus, ele é celestial. E em João 18:36, Jesus, ele fala assim, o meu reino não é desse mundo. O reino dos céus, ele não é desse mundo. Por isso, você faz parte de uma cultura diferenciada. Viva a cultura dos céus. Viva a cultura do Senhor. Você precisa se lembrar, você é um cidadão do céu, que vive temporariamente na terra, apenas esperando o retorno glorioso do Senhor, para nos levar para, de fato, a terra onde nós iremos viver eternamente. Hoje você é um representante do reino de Deus. E é por isso que, tenha certeza, você foi convocado por Ele. Você não pode viver guiado pela cultura do mundo. Porque o mundo está falando para você que a sua vontade seja feita. Enquanto o Senhor está falando que seja feita a minha vontade. Enquanto o mundo está falando, busque a tua glória. Você pode, você é capaz. O Senhor está te dizendo que Ele cresça e eu diminua. Foi a canção que a gente cantou agora há pouco. O mundo está querendo te ensinar a independência. Você pode, você é capaz. Você já passou por tanto, seja independente. O reino de Deus está falando para você. Você não é nada sem Deus. Porque você é totalmente dependente daquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. E é por isso que nesse momento o Espírito Santo está te chamando para voltar ao primeiro amor. E é por isso que nesse momento o Espírito Santo está chamando a uma igreja que deseja voltar a essa cultura do céu. Uma igreja que olha e entende que não pertence mais a esse sistema. Que não é alguém pertencente àquilo que o mundo fala para nós. O Senhor espera por uma igreja que olha para os céus e fala, hoje eu tenho a certeza que nós somos separados. Hoje eu tenho a certeza que eu tenho um chamado. Hoje eu tenho a certeza que há uma convocação para mim, feita pelo Rei dos Reis. Aleluia. 1 Pedro 2,9 fala assim, vós, porém, sois uma geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Igreja, não sei se você entendeu. Não sei se você entendeu aquilo que Pedro disse. Você é uma geração eleita. Você é uma nação santa. Você foi escolhido por Deus. A sua identidade não é do mundo. Você vive através da identidade do reino dos céus. Talvez esse seja a maior das crises que a igreja hoje tem passado nos dias atuais. Porque tem gente que quer viver o reino, mas não abre a mão do sistema do mundo. Tem gente que quer viver o céu, mas vive preso ao Egito. Tem gente que quer a presença, mas não busca a transformação. Tem gente que quer a unção, mas não quer viver a renúncia. Igreja, não existe um reino sem governo. E se Jesus é o rei da sua vida, se Jesus ele é o Senhor dos senhores para você, você tem que entender que Ele não apenas ocupa parte da sua vida, mas Ele governa tudo que Ele tem, tudo que você tem. Ele governa as suas decisões. Ele governa as pessoas que estão do seu lado, os relacionamentos que você tem que ter. Ele governa as suas palavras. Ele governa as prioridades do seu coração. Ele governa a tua vida inteira. O inferno, ele não teme apenas as pessoas talentosas, amém? O que o inferno teme são pessoas dispostas a viver a vontade de Deus. Você pode, se o Lucas, talentoso do jeito que é, sabe tocar todos os instrumentos, isso não vale nada se o coração dele não estiver conectado com o Senhor.
Você pode falar 5, 6 línguas. Isso não vale nada se isso for apenas para a tua honra e para a tua glória. Você pode ter N diplomas, N MBAs. Isso não vale nada se o seu coração não estiver disposto a fazer a vontade do Senhor. Não vale de nada. Quando alguém entende a sua identidade celestial, ele não vive mais preso com aquilo que o mundo tem oferecido. Ele não vive mais buscando a aprovação humana. Ele não vive mais refém de uma comparação. Porque esse é aquele que já entendeu: eu fui escolhido pelo Rei. Você para de viver como um órfão espiritual. Você para de mendigar o reconhecimento. Você para de viver perdido. Porque a partir de agora você sabe que você pertence a um reino celestial. E você foi convocado por esse rei. E um dia, acima de qualquer aplauso humano, acima de qualquer reconhecimento terreno, o que realmente vai importar é aquilo que Jesus fala em Mateus 25, 23. Jesus, ele olha e fala lá para você: muito bem, servo bom e fiel. Igreja, no final de tudo, o maior troféu que você vai ter não será apenas um troféu que você pode ver. O maior troféu será ter a certeza que você estará entrando no reino da eternidade celestial. Amém. Feche seu olho, baixe sua cabeça.